Fala pessoas, seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Fazia tempo que a gente não fazia um podcast, mas estamos voltando para o ano de 2026 e hoje a gente tem aqui o Kaká, Carlos Henrique, né? Carlos Henrique. Carlos Henrique, ex-jogador de futebol do Fortaleza. Fortaleza, jogou Fortaleza, foi Joguei, Kaká? comecei lá na... Primeiramente, boa noite, né? Comecei na base do Fortaleza, lá nos anos 90, metade dos anos 90. Em 95, 96. Fiz minha base lá. Depois subi pro time profissional. Atuei por outras equipes aqui do Nordeste, mas o time de maior expressão que eu defendi foi o Fortaleza. Pronto, e Kaká, eu queria começar contigo falando sobre esse clássico rei aí, o que foi que você achou? Você torce Fortaleza? Não, Não torce mais pra time nenhum? não, torço, tenho meu time de Qual coração. é o time de É o coração? Vasco da Putz, Gama. velho, tu torce pro Vasco, Torço velho. pro Vasco. Falo, eu falo para as mulheres solteiras, meu amigo. Se você tiver um namorado que torce pro Vasco, agarre. Porque se o cabo é Não fiel ao existe mais Vasco. não, velho. Não existe mais não, mano. Tem Existe muito, ainda. tem muito. Mas aqui A em torcida do Vasco é muito Fortaleza. grande. É muito grande aqui em Fortaleza. A torcida do Vasco. Não, com certeza. O Vasco teve uma época que arrastou tudo aqui, mano. Não foi Não, o Vasco. Teve o Pedrinho, teve o. Não, o Vasco até metade dos anos 2000, até ali 2004, conquistou muita coisa importante, né? Muitos títulos e tal. Um time gigante. Mas Não, infelizmente. foi campeão da Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Campeão mundial? Não. Perdeu. Então só ele e o Palmeiras é que não tem que mundial, não tem, né? dos que jogaram, né? Que disputaram. Não, mas se bem que os palmeirenses dizem que tem um título o Cruzeiro aí. também não tem. É. O Cruzeiro também não tem. Não, mas vamos lá, o Ceará também não tem. Aí se você for comparar aí o que o Ceará não tem E agora, em relação a o esse. torcedor do Lion, o que diz é: nós participamos de Libertadores. Cara, No assim, final das contas, aí esse ano ficou bem complicado, né? Porque o Ceará veio o ano todinho fora da zona, né? E aí, quando chegou na última, foi pra cair, se agarrar com o Fortaleza e cair os dois pra. Inexplicável a situação do Ceará. O Ceará tem uma explicação. Eu não consigo achar, porque. VINA. Por Não, acho incrível que não. pareça. Não, Mas aquele lance dele, que ele foi expulso. Pronto, beleza. Mas se você for resumir o descenso do Ceará só pelo aquele lance dele. Não, é claro. Veja quantos outros lances individuais teve durante o campeonato que o Ceará perdeu jogos. Erro de arbitragem, erro de zagueiro, erro de volante. Mas se você for pontuar, muita gente tem culpa. É porque assim, quando É você... porque aquilo ficou marcado porque assim, ó, pelo era personagem, Castelão, com a casa cheia, um jogo com que era um pro time Ceará fraco, ganhar. que era se o Ceará tivesse completo, ele tinha Tranquilo. liquidado Ali era aquele jogo pra 3-0. Não, 3-0 não, mas 1-0. Não, 1-0 não era o suficiente. E o legal, sabe qual foi? Esse jogo aí decretou tanto a descida do Fortaleza, que se recuperou, quanto a descida do Ceará. Porque se o Ceará tivesse ganho esse jogo, o Inter que tinha caído. Esse jogo ressuscitou o Inter, deu esperança. Foi. Mas assim, é claro, tratando daquele jogo, realmente o Vina teve responsabilidade, né? Pelo lance e tal. Acho que entrou muito pilhado no jogo. Eu escutei uma teoria, eu não vou dizer que fui eu que falei, até mesmo porque eu não vou me colocar o meu na reta, né? Entendeu? Mas eu escutei uma teoria que a Beth estava pagando uma fortuna pela expulsão dele antes dos 10 minutos. Ali não. Acho que não cabe pro jogador que pelo que o cara ganha um salário muito bom, né? Pro cara meter com esse. Olha aí a ideia. Ei, parceiro, olha aí quanto é que tá a Betis aí. Rapaz, tá 1-16, tá pagando 16 vezes. Rapaz, bota 1 milhãozinho nesse negócio aí, vamos sair hoje com 16 milhões. Não, eu acho que não. Não rola não, Ítalo? Uma negociação dessa eles verificam logo, né? Deve ter esse... Se você estivesse falando do jogador que tá começando, o cara ganha 30 mil, tá num time médio, time pequeno, então o cara... De certa forma consagrado, né? Já deve ter seu patrimônio. Patrimônio consolidado, né? Um cara que é... Acho que ali... Eu acho que naquele jogo o Ceará entrou muito pilhado. Se você ver... O Dieguinho também arrumou um amarelo no começo do jogo. O Dieguinho, acho que foi menos de um minuto, ele tomou um amarelo. Foi. E o 2 Dieguinho minutos depois, um dos menos faltosos e um excelente volante. Muito bom jogador. E com 3 minutos depois o Vina foi expulso. Acho que ali o Ceará entrou muito pilhado naquele jogo.
Infelizmente, é coisa que acontece no futebol. Só que fica marcado porque a partir dali o Ceará não se recuperou mais. Não, assim, eu acho que dentro desse esquema com 10 jogadores, o Ceará jogou até bem. Aí é onde fica a maior frustração do torcedor, porque se tivesse com os 11, com certeza, com a casa cheia, tinha conseguido aquela vitória ali, sabe? Porque jogou bem, foi um jogo equilibrado. Jogou, mas eu vejo que hoje no futebol chamado moderno, né? Um jogador faz muita diferença. Hoje faz. Ó, nos anos 90 não fazia, que era um jogo mais técnico. Era cadenciado. Era mais não, era muito físico, mas era mais cadenciado, mais técnico. E o cara às vezes perdia um jogador, o cara corria um pouquinho a mais, sobressaía. Hoje, como o futebol é muito físico e tático, hoje você vê as equipes com jogador expulso ter muito mais dificuldade. Foi o que aconteceu com o Ceará. Foi doido. Ali. Eu fui lá assistir com as meninas. Inclusive um beijo aí pra minha esposa, pra minha filha. Elas me convenceram, um torcedor do Ceará, e assistir o jogo. Eu fui. Cara, o São Paulo ficou com 1 a menos aos 30 minutos do primeiro tempo. E o São Paulo, quando ele tava saindo, já desistindo, aos 80, foi lá, pegou um contra-ataque e terminou de liquidar. E aí foi com o Vasco também, que o Vasco tava com 1 a menos e o Vasco também fez de 1 a 0. E fez 2 a 0, se eu não me engano. Eu vou usar uma frase que quem falou, acho que foi o presidente do Fortaleza. A bola não para de entrar à toa. Não para, cara. Quando tem alguma coisa errada dentro do clube, né? Claro que hoje Eu acho que esse negócio do Fortaleza foi toda uma movimentação para ser feito toda uma reestrutura, tanto na parte de administrativa como na parte de elenco. Porque começa assim, você já jogou bola, eu também já brinquei de bola, a gente sabe que tem as panelinhas, chega o jogador bem mais caro, como o Davi Luiz, e o cara não tá rendendo, tá ganhando um absurdo, aí os outros começam a querer cortar como... No fundo era para tirar o Vojvoda, para recomeçar. Só que aí o que acontece? Quando aconteceu isso, foi piorando. Aí entrou um político, falou besteira e bagunçou a diretoria foi querer descontar, e aí virou uma bola de neve quando tentou. Aí trouxe um técnico muito ruim, que era aquele cara do Botafogo, mas aquele técnico é horrível, mas onde ele passa, ele derruba, velho. Eu vendo como torcedor, eu entendi que em algum momento o ego, porque assim, o diretor é bicho que tem ego, cara. Fortaleza, há muitos anos, ele fazia contratações pontuais, contratava um ou outro numa posição carente, e sempre jogadores que não eram conhecidos e chegavam aqui no futebol cearense e acabavam se destacando. Com as boas campanhas, eu acho que o ego inflou um pouco, os caras, não, agora é hora de trazer jogador de nome e tal. E aí entra nisso aí que tu acabou de falar. Aí vem um cara ganhando 3 vezes mais do que os caras ganham. E o cara não rende. Não só ele, teve outros também, né? E a bola para de entrar. Aí já começa a sair notícias que o grupo tá rachado, o grupo não tá com o técnico e tal. E pior que isso funciona mesmo, isso existe mesmo. Isso eu tô falando, é uma impressão minha de fora. De repente não é isso que eu tô falando, né? De repente quem tá lá dentro é que sabe a real situação. Mas a impressão que passou para quem tá fora foi essa. Então, assim, quando o Fortaleza tentou correr atrás, já era. Dentro do... Agora só um minutinho, Kaká. O áudio tá legal aí? Tu sabe dizer? Tá legalzinho, né? Tá, pronto. Eu acho que isso aí, cara, tem muito a ver com a alavancagem que a maioria dos times de futebol faz, que eu acho isso muito equivocado em termos de gerência de negócio. Entendeu? Porque, vamos supor, o ideal seria você construir uma categoria de base forte e ela ir crescendo e você vender e exportar. Só que aí o que acontece? Quando você vai para certos tipos de competição, você acaba que existe essa ideia de trazer esses medalhões para reforçar o time para jogar uma Libertadores, para jogar uma Copa do Brasil. Só que medalhão, às vezes tem, como foi o caso do Davi Luiz, que passou aqui, Davi Luiz e o Paulo Fernandes. Pronto, e vários outros, né? Todos os medalhões que o Fortaleza trouxe, se um ou dois tivesse rendido, talvez
O Marinho... Não, mas o Marinho, O Marinho já já tava na tava. casa, né? Mas, O Marinho mas veio e não rendeu, mas ele já estava na casa. Ele estava no elenco anterior, que foi aquele elenco que ficou na quarta foi. colocação do brasileiro, entendeu? Hum. Estava brigando pelo título, mas nós mesmos não acreditávamos nisso. Aí o que foi falar, né? A gente tá entendendo? E acabou que eles tentaram mudar essa mentalidade, sendo que a mentalidade de antes era que estava dando certo. Uma hora ou outra ia bater, ia chegar lá. Só que eles, não, agora vão contratar a gente, que é isso, aquilo. Aí eu acho que assim. E também tem um outro detalhe. Eu acredito, cara, que nesse negócio, só para completar esse negócio do Fortaleza, eu acredito que tudo que podia dar de errado deu pro Fortaleza esse ano. Também acho. O outro lá foi comemorar um gol que foi anulado e o cara de bicicleta, um golaço, velho. Eu tava aqui, porra, velho, que golaço, viu, velho? Aí o cara. Aí o outro vem nas costas, pum! Aí o cara passa Mas 6 vezes meses? no departamento médico. Ei, cara. Bom, se tu disser que tudo que podia dar de errado não deu esse ano pro Fortaleza, velho. Aí ao contrário pro Ceará, tudo que podia dar certo, deu pro Ceará. E o Ceará ainda fez força pra chegar aí. E o Ceará tem que agradecer o Pedro Raul, viu? Porque se não fosse o Pedro Raul, ele tinha caído e o Flash tinha ficado. Eu concordo. Por exemplo, eu vi. Aquele gol no 48. É isso mesmo, fez os gols aos 48 contra o Fortaleza. Aí se não faz, o Fortaleza tinha feito os 3 pontos e o Ceará tinha caído e o Fortaleza tinha escapado. Mas assim, se você for começar a pisar os detalhes, você vai, aquele jogo que não sei se foi contra o Palmeiras, que o juiz deu pênalti. Não, aquele jogo contra o Palmeiras, contra o Ceará, que a bola passou foi ridículo. Tá teve um pênalti que não existiu. O próprio técnico do Palmeiras aceitou. Ele disse que o VAR incentivou no resultado final. E o gol do menino do Ceará também não estava impedido. Assim, então, são muitos pontos, né, para você pensar, tipo assim, se esse jogo aqui, porque assim, os dois deixaram de cair, eu acho, por causa de um ponto, não? Ponto, 2. Vamos lá, um pontinho. Quantos jogos o Fortaleza perdeu de forma absurda e o Ceará perdeu de forma absurda ou com erro individual de arbitragem? Muitos, cara. Tá entendendo? Ei, esse daí o Ítalo aqui tocou num assunto muito delicado. O VAR, olha, o VAR viu a bola bateu na trave, entrou. Eu torço Ceará, eu estava secando, entendeu? E a minha mulher me ligou e disse: Léo, vão roubar o Fortaleza. E eu disse: meu amor, pior que vão mesmo. Cara, a bola entrou por completo, velho. Eles mudaram o ângulo daquilo ali de tudo quanto é jeito. E disse: sabe foi que eles alegaram? Que não tinha como confirmar se tinha entrado, se não tinha entrado. Imagem conclusiva, né? É imagem conclusiva, velho. Cara, eu tenho uma filosofia em relação ao VAR. Tipo assim, tem muitos lances. Não esse não. Esse aí é... O cara quis enxergar algo que não aconteceu. Só te interrompendo já, mas um colega nosso ali do grupo pegou, né? O meu patrão torce Fortaleza, né? Aí eu tava comentando com ele que um colega meu ali do grupo, o angolano, né? Ele disse assim, só entrou 99%, 1% ficou fora. Aí meu patrão disse assim, pô, eu vou colocar a minha bicha só 99% dentro dele. Aí assim, ó. E você, ainda falta 1%, não entrou todo. Na questão do VAR, tem muitos lances que eles erram por não ter experiência de campo. Como assim experiência de campo? Tipo, o cara nunca jogou futebol, então tem situações que o cara interpreta errado, tipo assim... Porque até o juiz, ele nunca foi um jogador. Não, então ele interpreta errado, tipo assim, uma cotovelada, um braço que pegou no rosto, o cara foi fazer um pênalti, né? Então assim, tem situações que é de jogo normal e se tem um ex-jogador na cabine do VAR para ajudar os caras, alguns lances eles deixaram de errar. Tipo assim, teve um lance que o jogo contra o Flamengo, não sei contra quem foi, que o cara sobrou com o Bruno Henrique e o braço do cara bateu na cabeça do Bruno Henrique, mas foi lance normal, ele marcou pênalti. Ele marcou pênalti pro Flamengo. Aí foi uma polêmica na semana.
Tipo assim, e é um lance que não é pênalti. Porque o zagueiro, cara, o zagueiro ele não sobe com as mãos amarradas. Cara, ele tem que fazer esse movimento pra dar equilíbrio pra ele subir. E no caso, pegou, mas não é lance É porque assim, não é outro, falta. outro detalhe desse negócio do VAR, que muita gente, por exemplo, futebol hoje, mas o futebol é um esporte de contato, velho. Tá entendendo? Tá, E aí mas você vê certas coisas que você diz assim, pô, mas não foi falta, ou não foi foi. falta. Aí ficou muito. Tipo assim, Eu, você não tem mais aquela. É que nem, por exemplo, o próprio jogo do Ceará e do Fortaleza agora. Teve um lance que eu acho que foi pênalti. O VAR não conseguiu. Eu, como torcedor do Ceará, aquele que tocou na mão tocou na mão do cara. Eu Pronto. acho que foi Ah, pênalti. sabe o que é que os caras querem fazer? Aí traz o árbitro pra entrevista Hum. e o árbitro vai justificar por que ele não deu pênalti. Ah, porque tá na regra, a interpretação é essa. Meu amigo, tu interpreta um lance hoje, na semana que vem o mesmo lance tu já interpreta Não, é porque diferente. assim, eu mesmo disse lá pros meninos, porque assim, eu vi vários lances desse durante o ano todinho sendo marcado É pênalti, pênalti. cara. Aí, A- por a- que que não aquela, foi? aquela falta do Brits no meio campo. Aquela falta do, aquela falta do Brits no meio Dois campo. times lascados e ele tá dizendo que é dinheiro. Os Tá caras difícil. pagaram o VAR, com certeza. É, Fez o Pix. Ei, seu juiz, caiu o Pix, caiu. Pois não é pênalti, não é não. pênalti não, vamos pro Ô jogo. Ítalo, pelo amor de Deus. Aquele lance do Brits, Hum. ali é expulsão, cara. É, também. Olha aí, ó, tá vendo? É Como não foi tão expulsão, não roubado, tem. deu uma equilibrada aqui, uma Tá equilibrada entendendo? acolá, entendeu? Então, assim, eu tenho. Os árbitros Aquele são lance do ruins. Brits foi cruel, viu, Os velho? árbitros são Ele ruins. deu no meio Ele do deu. Ei, jogador, velho. é, Se é pega, tinha vermelho. quebrado, mano. Ali é vermelho direto. É, tu é doido, Vermelho mano. direto. Tá entendendo? Agora, resumindo E aqui, eu tô pô. falando aqui, eu não torço nem Ceará, nem Fortaleza. Agora, Falando o que eu vi. resumindo aqui, o jogo foi horrível. Eu não acompanhei o jogo, mas todo mundo me fala essa mesma Tu coisa. é Que o doido, jogo foi foi um dos ruim. piores clássicos que eu já vi Os caras só de queriam todos os tempos. brigar e tal. Mas Nem assim, briga teve. Rapaz, teve um princípio, pronto. Aí, mas discussão. não teve jogo. Teve uma cabeçada do Ceará no primeiro tempo e um chute do Fortaleza no segundo tempo. Só, nada mais. Eu atribuo a isso a. Não teve nenhum chute a gol. O jogo todo. Olha, ó. Ninguém chutou no gol. Teve chute, mas não foi no gol. Não foi no gol. Você leva em conta também o fato de ser no início do ano. Tipo assim, o Ceará está sendo montado durante a competição. O Fortaleza está sendo desmontado durante a competição. Tá O pior difícil. que o Toda Fortaleza semana sai um deu- jogador, né? Entendeu? Um dia antes do Ceará tinha saído o Moisés, né? O O Moisés Moisés tinha saído, anunciou que que era ia sair e um dos tal. principais atacantes do E o cara Fortaleza. joga demais, aquele cara. O jogador. Gosto dele. É um jogador que é difícil você ver hoje. Ele driblador. jogava demais. Depois que ele voltou da lesão, Não, ele aí deu você uma tem que ter queda. você tem que esperar, né? O cara tá se recuperando, vai ganhar confiança e tal. Agora, é um jogador que é difícil você ver. Ele é aquele cara que ele pega a bola, se tiver ele o lateral, ele vai pra cima. É, A grande maioria pega a bola, o cara tá posicionado ali, eles pisa aí e toca pra volta trás. pra trás. E aí, Moisés não, ele vai pra cima. Eu gostava do Moisés, Breno Lopes, tem essa característica. O Breno Lopes saiu? Saiu. Fez 2 gols. Ele é um bom jogador. Da viu, Curitiba, cara? né? Ele. Ó, o Fortaleza teve uma recuperação o ano passado, porque ele tava com aquele. Era o Breno Lopes. O meio, o Bareiro começou a fazer gol. Aquele barulho é ruim. Não, mas ele é fazedor de gol. Dá uma cagada. É. Mas ele é fazedor de O gol. gol dele contra o Bragantino é porque ele tava numa crescente de sorte ali. O cara tocou a bola, bateu no outro, que sobrou no 10 do Crispim, que chutou, que pegou no zagueiro, que encostou na perna dele, que desviou do goleiro e foi pro gol. Meu amigo, Marrom 9, ele tem que fazer o gol, não interessa como. E tem uma frase do Dada Maravilha que é assim, ó. Não existe gol feio, feio é não fazer gol. O cara tá ali, botou pra Um dentro. dos maiores artilheiros de todo tempo, Serginho Chulapa. Ruim, só fazia gol de canela, Fazia velho. gol pra caramba. Pra que velho. outro pior do que esses daí, aquele Washington Coração de Leão, aquele cara corria com o freio de Fazia mão gol puxado. pra caramba. Não, mas o Clebão. tamanho. Putz, macho, Clebão. Oséias. Macho, eu tenho uma Oséias. teoria que você assistiu o Clebão jogando, entendeu? Você tem que optar pra saber qual que é menos doloroso. Você é ver o Clebão jogando ou levar pancada nos ovos, velho. Porque o Clebão é ruim, mano. Não, cara. O é Clebão assim, ó. foi o único atacante que eu vi entrar no segundo tempo, com 5 minutos levar um amarelo, e com 10 minutos depois de substituído, ele levou. Ele sendo atacante, ele fez 2 faltas de amarelo e foi expulso, velho. Mas o Clebão, cara, você tem que saber jogar com a característica dele. Ele é um cara que ele não é rápido, ele é lento,
Ele não tem que sair muito da área. Tanto é que ele tava no Avaí agora, depois de cumprir a suspensão de acho que foi 2 anos. Salvo engano, 2 É anos. porque ele ficou com o negócio de Negócio de doping. doping, é. É. Ele foi um dos artilheiros do Avaí na Série B ano passado, cara. Então, assim, Da Série B. não, acho que não, da Série B não. Acho que do Avaí ele foi artilheiro. Agora, Mas da assim, Série B não foi, não. Entendeu? Vou até. Ele, não, mas ele fazia gol pra caramba. E assim, cara, e aqui no Ceará ele quebrava a bola. Ei, cara, ele fez gol de título, Copa do Nordeste. Ele teve seus problemas? Teve. Eu Não, acho. macho, não. Não tenta defender, não. Não, velho. não, não é questão de Mas defender. é um dos caras Você que tem eu que. tenho mais abuso. Você... Eu sei. Ó, aí você, quando ele jogava com o Guto Ferreira, Hum, o Guto Ferreira fazia ele sair da área, cara. é. Se você ver, ele saía da área aqui, ia buscar a bola na intermediária e na E ponta. ele não tem esse. Não, esse essa time. característica. É. Poxa, fica dentro da área. Tanto é que no Avaí, acho que ele mudou a forma de jogar. Botou ele só Fez posicionado. muitos O gols. 9 fixo mesmo lá na área, né? E assim, ó, venhamos e convenhamos. Você jogar uma Série B, você conseguir fazer 10, 12 gols, É. você não é de todo tão ruim. Tipo assim, aqui no Ceará, beleza, não deu certo. Principalmente no 2 últimos anos dele, realmente ele fez raiva. Porém, é um cara que tem suas qualidades, cara. Tá entendendo? Claro, que ele seja feliz em outro canto, né? Sendo torcedor do Ceará falando, né? Que ele seja feliz lá. Porém, você veio, trouxe o Pedro Raul ano passado. Mas assim, falando de Pedro Raul, eu acho que a passagem do Pedro Raul, ela foi positiva. Porque assim, eu acho, na minha opinião, pelo que eu vi, ele é um péssimo jogador com os pés, tá entendendo? Mas ele é um exímio cabeceador. Pronto. O Jardel foi bola de ouro só cabeceando, velho. Então, Esquece. Aí. não, mas tudo bem que não tem como comparar Não o dá, Pedro Raul não com dá. o Jardel, tá entendendo? Não, Mas de cabeçada, de vamos lá. cabeçada não. O De Jardel- cabeçada o Jardel é era a cruel. gente fazer uma corrida, eu naquela minha van e o cara numa Ferrari, na Avenida do Aeroporto. Entendeu? O Jardel é fora de série. Mas aí vamos trazer. Eu lembro que no começo aqui da entrevista falaram que o Vina perdeu aquela bola. Quantas bolas o Pedro Raul perdeu que resultou em gol contra o Ceará? É. Você ficou no mínimo umas 4. Que deu os contra-ataques, que deu né? contra-ataque, Que gerou o contra-ataque. Né? Principalmente no segundo turno do campeonato. Ele tava mal tecnicamente, passava 5, 6 jogos sem fazer um gol. Você é um cara. Ele fez muitos gols assim que ele chegou. Assim que ele Entendeu? chegou. Ó, é o que eu vejo aqui no futebol cearense. Vem muitas contratações. É claro que a gente leva em conta o nosso futebol economicamente não ser um dos melhores do país. Você não pode contratar os melhores jogadores. Mas o cara é contratado, às vezes vem ganhando muito dinheiro, é caro. Quantos gols o cara fez na temporada passada? 3. Quantos gols o cara fez nos últimos 3 anos? Não dá 15 gols. Claro, aqui se você for procurar o histórico do Pedro Raul, nos últimos 4 anos, eu acho que foi onde ele fez mais gols. Eu acho que ele não tem 15 gols, eu tenho. Não, ele passou no Corinthians, cara. Ele foi emprestado Não. pelo Corinthians. O Neto esculhambou Ele foi macho. artilheiro no Goiás. Aí ele Foi teve artilheiro um no Goiás, momento bem. bom no Aí Goiás. foi comprado pelo Vasco. Ah. No Vasco, quebrou a bola. Aí o Vasco vendeu. Conseguiu recuperar o dinheiro que foi vendido pro México. Acho que no México ele não fez 4 gols. Numa México sequência grande de jogos. A temporada ele não fez 4 gols. Veio pro Corinthians. Passou um ano e meio no Corinthians também. E não fez 5 gols. Contratado pro Ceará, ganhando muito dinheiro. Né? Então, assim, acontece muito isso hoje. Você contrata o atacante. Eu sou da época, eu sou da época e acompanhei muito futebol dos anos 90, início dos anos 2000. A diferença pro futebol moderno é assim: eu vou contratar o Léo, atacante. Vou te dar 3 anos de contrato. Pra tu vir pra cá, só vem com 3 anos de contrato. Antigamente não, o cara fazia contrato para o campeonato. O Campeonato Brasileiro vai começar, que era só no segundo semestre. Isso eu tô falando dos caras de time grande, Série A. O cara fazia contrato para aquele ano. O cara jogava, era o 9 do time da Série A, fazia 15 gols, cara, brincando. Pra poder renovar no ano que vem. Porque o cara fez 7 gols, 5 gols, aí, mano, não renovava. Hoje não, você faz um contrato de 3, 4 anos com um atleta, o cara faz 3 gols no ano, fica acomodado, porque tem aquele contrato para cumprir. Se o time não me quiser aqui, ele vai ter que me emprestar, meu salário vai ser pago, né? E a qualidade técnica caiu. Não, a qualidade técnica tava Caiu muito, tu é doido, Entendeu? absurdo, cara. Rapaz, se você pegar
Se você. Tu disse que tem 46. Pronto. Eu tenho 44. A gente pegou as mesmas Copas do Mundo. Se você pegar a ascensão, que realmente, se você. Tipo assim, aquele time do Zico chegou a ser o mais técnico, aquele que foi eliminado. Mas de lá pra cá, a de 2002 realmente foi o Top. o top. Não, 2006 já veio na queda. 2006, 2010. Aí 2014 foi aquela coisa, aquele vexatório. O que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar hoje o futebol, ele tá muito força física, entendeu? Muita aptidão técnica em termos de compromisso técnico com a jogada, Tático, a parte tática, a parte tática. Foi isso que eu quis dizer. Mas o técnico, tá entendendo? O diferencial que os jogadores tinham, o desequilíbrio. Porque assim, se você pegar hoje, a negada fala, eu vou dizer aqui, a negada fala muito desse 9 do Pedro. Pra mim ele é horrível, mano. Agora eu tenho uma teoria. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de futebol ruim, quem joga pouca bola joga alguma coisa. Porque se você pegar e for fazer uma comparação, tipo, ele calçaria a chuteira do Ronaldo Fenômeno? Não, esquece. Do Adriano, tá entendendo? Até do Luiz Fabiano, que já foi o cara. Se você pegar ali no auge desses caras, o Luiz Fabiano era aquele jogador que sempre tava ali na cola desses caras, mas que não era tão bom quanto eles, tá entendendo? Cara, se você for trazer pros anos Romário. 90 e comparar. Não, tá comparando os melhores. Vamos lá. O Luizão, centroavante, que era jogou no Corinthians. Melhor que o Pedro. Com certeza. Muito mais artilheiro. E outros. O Luizão jogou bola. O os Luizão cara- era reserva da Copa de 2002. Era reserva. Da Copa de 2002. Era artilheiro, onde passou artilheiro. Então, assim, hoje eu tenho uma filosofia em relação a isso, que há um problema grande na formação. Assim, o futebol hoje ele virou muito tático, físico. Porém, Muito dinheiro também. muito dinheiro. Mas lá na formação dos jogadores, na categoria de base, eu tô falando olhando de fora, né? Aos professores de categoria de base, me perdoem, mas assim, lá atrás se priorizava a parte técnica do atleta. Então assim, tinha mais ex-jogadores nas categorias de base dos clubes, apesar que naquela época também a estrutura era muito ruim, muito precária, muito mesmo, não se compara hoje. Hoje, Tá, e aí o que é que justifica você ter toda uma estrutura, entendeu? Ter tudo do bom e do melhor hoje, e mesmo assim os jogadores serem deficitários. mas é porque mudou a formação. Antigamente, a prioridade era a parte técnica, fundamento de futebol, passe, drible, domínio, cabeceio, finalização. Isso era o primordial na base. Tanto é que antigamente você chegava no profissional, o jogador já chegava pronto tecnicamente. Hoje em dia, eu gosto de comparar muito a posição do lateral direito. Antigamente, o que você via do lateral direito? O cara que sabia marcar bem e apoiar bem. E a principal valência do lateral direito ou esquerdo, o cruzamento. Hoje em dia, quem tu vê que cruza bem? Pelo amor de Deus. Procure aí. Mas difícil. Não fala não, Por que o cara chega? Ele chega na linha de fundo para dar o passo para trás. Quando chega. Antigamente você chegava ali do lado da área, meu irmão, as nomenclaturas eram diferentes, né? O cara faz o arco. Para quem não sabe, essa geração mais jovem, era aquele cruzamento que a bola ia mais alta. Que ia saindo aqui do goleiro para pegar o atacante de frente. Hoje em dia não tem quem bata na bola, cara. Assista qualquer jogo de Série A e Série B, um ou dois laterais que tem essa qualidade. Que são um pouquinho diferenciados. Então, assim, isso vem da parte técnica, cara. Né? Você vê muito atacante, tipo assim, o cara que é atacante de beirada, dificilmente o cara é artilheiro. Por quê? Finalização o atacante ruim. de beirada que tu diz é o segundo atacante, né? Um pouquinho mais afastado. Mas hoje é os extremos, né? Que jogam nas pontas, né? Mas antigamente era essa posição que tu tá falando. É o segundo atacante, o cara que movimentava mais. Tipo assim, todos esses caras sabiam finalizar. Eu vou dar um exemplo de um. Não, mas hoje é porque os caras são rápidos, velozes e tal. Beleza, Euler. É doido, jogou bola demais. Jogava bola demais, rápido, fazia gol, chutava bem. Marques, lembra do Marques? Jogou no Atlético? Lembro. Rapidinho, fazia gol. Não, Valdir Bigode. Bigode, Era centroavante rápido, saía do lado e fazia gol.
Nem Hoje- tinha característica de centroavante mesmo, não. Não Ele tinha. era mais ligeiro e mais habilidoso. É, Só que ele era finalizador. hoje não, mano. O Valdir Bigode era bem magrinho, bem baixinho, velho. E Hoje você pega os. É o aquele do Palmeiras, o Robin, você... Olha, Esse até que fez uns gols ano passado. Ele fez uma dupla com aquele, não, com eu também acho, Flaco cara, Lopes, que- ele deu uma melhorada. Eu também acho que essa questão do dinheiro pesou muito pra destruição do Yuri Alberto, futebol. mas faz uns gols. Destruição do futebol que a gente tem hoje, velho. Porque, olha, tá difícil de Eu- assistir eu futebol. acho- viu, velho? eu acho que- Como vocês estão falando, olha só, tá um passado bem perto de Fabiano. Olha, Porra. nesse instante o jogo Botafogo e Fluminense. Se você vê o gol que aquele John Kennedy, né, do Fluminense, perdeu, só ele e o goleiro, ele não sabia o que fazer com a bola. O narrador pegou e falou. Eu acho que ele ficou indeciso sobre qual plano ele ia fazer. O pessoal chega cara a cara, não sabe nem o que vai fazer. Ainda, no momento. Eu vejo aí a questão da qualidade técnica. Os caras são ruins, não. Os caras não são ruins. São grandes jogadores. Pô. Você jogar na Série A não é fácil. Jogar na Série B também não é fácil. Assim, Kaká, eu sou mais Porém- no extremismo. Eu acho que são ruins mesmo. Porém, eu acho falta. que são ruins falta mesmo. quali- velho. fa- É porque falta- o nível técnico tá tão lá embaixo que, tipo, tu não tem mais a referência, Não, entendeu? tem. Aí não o, tem. o nível técnico tá tão embaixo que na terra de cego quem tem um olho é rei, velho. É o que O eu Pedro falo. vai bater pênalti, dá aquela paradinha, perde o pênalti. Macho, eu fico com vontade de dar uns cascudos num cara desse, velho. Ah. Bate o pênalti direito, macho. Bota a bola no canto, mano. E liquida Bota- a partida. Tu viu aquela decisão da Copa do Mundial? Que ele foi, Mas- deu uma paradinha, né? Aí bate. O goleiro aí, pegando tudo, o velho, goleiro dos caras, né? Pegou tudo, Pegou mano. tudo. Então, assim, eu vejo que a formação de atletas hoje mudou a forma de você trabalhar o atleta na base. E com isso, tecnicamente, lá no profissional, os caras chegam com muitos defeitos. É, também é isso. E outra coisa, eu acho também que tem muito. Hoje tem muito interesse em já dizer que tá pronto sem estar tá. pronto. Entendeu? Porque o interesse é ter que vender. Tem que vender, tem que vender, tem que... Esse menino aqui é o próximo. Você vê os meninos que 5 anos, esse aí é o futuro Messi. Esse aí já vai. Os caras entendeu? já. Assina um contrato, entendeu? Aí o menino E no aí- meio do caminho não tem adolescência, não tem nada, aí ele tem um desequilíbrio, uma depressão. Hã? Tá lindo. Isso é bom demais, mano. É bom. Top, Negócio velho. bom. Tu é Tu doido. é doido. Deus que me livre de socialismo, dividir pobreza. Deus que me livre. Mas não vamos entrar nisso, Vamos não. entrar, não vamos entrar nessa É pauta. doido. Mas assim, Imagina, ó, no socialismo, todos os jogadores seriam iguais e jogariam do mesmo jeito. Ruim. Ponto. Se todos são bom Mário, aí tá bom. Não ia ter, entendeu? Só tem a oportunidade de quem ter ia um correr? destaque. quem ia correr? Quem ia É isso correr? aí, parceiro. Vai lá, porque Vai, quem é vai seu tu. goleiro? Quem é seu goleiro? Baixinho sendo goleiro? Já imaginou a putaria, macho? Então, assim, cara, o futebol brasileiro, ele. Mas assim, ó. Mas ainda forma muitos jogadores. Forma muitos jogadores. Claro que não na quantidade e no mesmo nível que tinha nos anos 90, anos 80, anos 70. Caiu muito. Porque caiu muito. Tanto é que, assim, até os anos 90, início dos anos 2000, convocação pra seleção, ficava 2 seleções de fora, cara. Você formava Duas, mais 3 que ainda dava fora, pra... dava briga. Entendeu? Era pra ter não sei quem, não sei quem. Hoje em dia a gente tá, tipo assim, Mas quem é que vai pra essa Copa do Mundo desse ano, velho? Que pra você ter uma ideia, o negócio tá tão ruim que eu não faço nem ideia. Eu tava conversando ali no Joãozinho, que os caras dizem assim, o Neymar não vai. Eu disse, vai, macho, o Neymar vai. Sabe por quê? Quem é o outro, velho? tem. Quem é o outro que vai Ó, vestir a 10? Me diz. eu- Paquetá? Ó, eu sou muito torcedor da seleção. Mas quem é um meio campo hoje? Não, Um meio esquece no teu. Eu sou muito torcedor da seleção, Will. Eu nem faz muito tempo que eu, Então, eu sou. que eu nem... Eu Eu prefiro assistir o torço, eu jogo do assisto os Ceará. jogos, eu assisto todos os jogos. E tem uns jogadores que eu vejo lá que acho que não devia estar ali. Porém, é o que tem. É o que tem. Mas assim, eu acho que o Neymar ainda Nossa, não é tem... o que pode decidir se o Brasil tiver alguma chance, é com ele em campo. Porém, ele tem que estar pelo menos. Se ele estiver bem fisicamente, Não, mas o pior, cara, que ela tá passando o jogo do Santos, agora ele já não entrou em campo. não, ele tá se recuperando. Ele vai jogar, acho que daqui a uns 2 jogos.
Neymar é o seguinte. Neymar tá bem fisicamente, tá. Não aguenta jogar 60 minutos, aguenta. Tu dá 10 pra ele, joga o resto das camisas pra cima, quem pegar, joga. Porque, vou te falar, a seleção tá tão carente de jogadores de seleção. Bom jogador tem, mas jogador de seleção mesmo, que eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu não tô exagerando se Thiago Silva aparecer na convocação. Eu não duvido, não. Porque ainda é um zagueiro de nome, Não de tem. peso. Não tem. Não é só o nome, é jogando, é melhor do que os que estão jogando. Aí. Tá Ah, com não, quantos o anos o Marquinhos. Thiago Silva? 41, eu acho. Putz, Aí o cara disse: não, o Marquinhos acabou de ser PQP, campeão do mundo viu? aí. Acabou de ser campeão do mundo PSG, Champions League. Thiago Silva ainda joga mais do que ele. Não tô dizendo que o Thiago Silva tem que jogar no lugar deles. Junto dele, faz uma dupla boa. Né? Porque os caras respeitam, tem a questão de você olhar pro lado e ver quem é que tá jogando contra você. Vamos esperar a convocação aí. Esperar que o menino Ney consiga. Rapaz, eu vou ser honesto contigo. Eu não tô nem um pingo empolgado. Não, empolgado. Talvez eu pegue essa Copa do Mundo pra fazer como eu já fiz nas últimas duas. É uma oportunidade de sentar e assistir um futebol com minha menina, mas sem esperar muita coisa. Eu torço pra seleção. Claro, a gente que acompanha o futebol, a gente vê que a qualidade não é das boas. Eu não vou ser louco assim. Não vai torcer, o Brasil vai ser campeão. Muito difícil. Porém, eu torço. São 7 jogos. Passou da primeira fase, é mata-mata. Só que tem a teoria da conspiração, né? Não. Tem um quadro ali que fizeram, uma pintura que fizeram, que o Trump ia voltar a ser presidente dos Estados Unidos e o Cristiano Ronaldo ia ser campeão da Copa do Mundo, viu? Tem lá ele fazendo um gol de bicicleta com a blusa de Portugal. Aí já fizeram a teoria de que essa Copa é a Copa do Cristiano Ronaldo. Não acredito nessas teorias. Você já imaginou, macho? A gente tá aqui falando hoje. Aí daqui a 8 meses, quando acaba a Copa, o Cristiano Ronaldo tá levantando o caneco, sendo campeão com Portugal, hein? Cara, é impossível, não. Veja bem. Vamos trazer lá pros anos 90. Tô com 20 anos. Quem diria, rapaz, quando tu tiver 40 anos, a Croácia vai disputar a final da Copa do Mundo. Eu tinha 9 anos. Não, só um exemplo. O cara chegasse pra tu aí, a Croácia vai disputar a final da Copa do Mundo. Tá ficando maluco. Porque o futebol virou globalizado. Todo mundo tem informação de todo mundo copia todo mundo. Jogadores de ligas pequenas foram jogar em ligas grandes, se desenvolveram, né? E acontece o que aconteceu com a Croácia, com a Espanha. A Espanha nunca tinha sido campeã. Não precisa nem ir longe com a Croácia, não. Fortaleza e Retrô, velho. O que é isso? O Retrô foi lá, estudou, entendeu como é que é o time do Fortaleza, foi lá e ó. Não, mas aí entra aquele entra aquele negócio que assim. Deixando um adendo aqui, é porque o operador aqui nosso aqui, ele torce pro Fortaleza, entendeu? Então eu não posso perder a oportunidade de dar uma cutucada, né? Exatamente. Mas o futebol é o único esporte que não. Rodrigão, velho, quase aposentado, barrigudo. Futebol é o único esporte que não dá lógica. Se você for pro basquete, você pegar o melhor 99% ele das ganha, vezes ele vai ganhar. Vôlei também é do mesmo jeito. No tênis. Natação também é do mesmo jeito. O centésimo não ganha do primeiro. Não tem como no tênis. Tá entendendo? Mas no futebol acontece. Aconteceu uma época comigo, eu jogava no Baraunas do Rio Grande do Norte. O Baraunas é como se fosse o Guarani de Sobral aqui, né? Time do interior. Lá em Mossoró é o Potiguar e o Baraunas. O Potiguar é mais tradição, mas o Baraunas é muito forte também. E a gente foi jogar, o Baraunas tinha eliminado o Vitória na Copa do Brasil uns 2 anos antes. Eliminou o Vitória, eliminou o Vasco lá em São Januário. Foi. Em 2005, eu acho. Em 2007, eu tinha jogado lá em 2004 e voltei em 2007. E nós pegamos o Vitória de novo. O Vitória na Série A, com aquele Sandro que jogou no Botafogo. Na época do dia. Era o zagueiro. Não. Era o Sandro. É mais recente. O Sandro que jogou no Botafogo, ele fazia gol e fazia assim, ó. Jogou nos anos 90. Tinha o Joãozinho que jogou no Cruzeiro. O time do Vitória é um timão. Jogando na Série A, foi jogar a Copa do Brasil contra a gente lá. Jogar lá em Mossoró, eles fizeram 1-0. No final do jogo eu empatei o jogo, 1-1. Fomos jogar em Salvador. Tu jogava de que posição, Kaká? Meia e atacante. Meia esquerda?
Não, meia direita. Não, se eu jogasse hoje, eu jogaria de extremo. Pela Mais pra característica. ponta, né? Pela Pela característica. velocidade. Isso. E aí lá em Salvador, os caras, vai ser de 5 pro Vitória, vai ser de 5. Não, o jogo é jogado. Empatamos lá de 1-1. Eles empataram no último minuto com o Marcelo Moreno. Ganhamos nos pênaltis. Eliminamos ele. Porém, eles descobriram que tinha um jogador irregular no nosso time. E aí entraram e a gente saiu, aí eles enfrentaram o Atlético Paranaense na segunda fase. Mas assim, é só pra corroborar o que eu falei. Futebol, o pequeno tem chance de ganhar do grande. Tem. Em outros esportes não, em outros esportes... Não. Você vai no boxe, o cara que ele vai jogar com o melhor, apanha. Tem 1% de chance? Tem. O cara entrou um soco lá, é igual no futebol. O jogo tá duro, o grande tá ali perdendo o gol, você vai lá no contra-ataque 1-0, fecha a casinha, um abraço. E aí, seleção, o que você acha? Qual é o palpite? Seleção. Você que torce pra seleção. Com o Neymar, tem 50% de chance. Tu acha que tem tudo isso ainda? Tem. O Neymar tem 50% de chance. Porque é o seguinte, você joga a primeira fase, passa. Depois é mata-mata. Em mata-mata, a camisa tudo pode pesa, acontecer, e a camisa pesa dependendo muito. contra quem você... E outra... A empolgação também pesa, né? Tipo, você pega, vamos supor que pegue 3 partidas, ganha as 3, aí já cria uma moral. Já cria uma moral, você já cresce na competição. Aí se pegar um time relativamente fraco no primeiro mata-mata, aí ganhar, aí já pega mais... Vou te dar um exemplo da última Copa. A Argentina. Como a Argentina chegou na Copa? E outra Perdeu coisa, para a Arábia Saudita. De quantos foi? Foi 2-1 de virada. O treinador do primeiro pro segundo jogo, o treinador fez uma loucura lá, tirou 5 jogadores, tirou os caras de mais nome, botou os caras que estavam correndo. O time cresceu, o time jogou pro Messi, que era o principal jogador. Ele ficava andando o jogo todinho, quando a bola batia no pé dele, gol. Mas... A Argentina cresceu na competição, foi campeã do mundo. E aí, o Messi vai jogar, né, esse ano? Vai jogar ainda. O Cristiano vai jogar ainda. Os bobô, né? Os bobô, cara, né? Porque... O Cristiano Ronaldo, eu sou muito fã dele. Ele é fenomenal. Agora sim, eu tenho um adendo sobre o Cristiano. Eu acho que ele é muito profissional. Não, ele é uma máquina. Ele não é o jogador mais habilidoso. Não, tipo tecnicamente ele não é o melhor. Vamos supor que você pegue 10 características, aí você vai dizer o Messi o quê? O Messi é driblador e conduz muito bem a bola. Isso aqui, ele tem uma habilidade inata. Tá entendendo? Decisão dele com a bola no agora pé, o Cristiano, ele não é o mais habilidoso em nenhum tipo de critério, mas em compensação com todo o profissionalismo que ele tem, ele conseguiu elevar os níveis dele a um patamar quase de habilidade. Pra bater ali, pra entendeu? bater, Não sei se você entendeu. Por exemplo, o Messi, se você pegar o Messi por si só, ele vai fintar, vai driblar, porque ele tem essa habilidade dele. O Cristiano não tem nenhuma dessa, mas de tanto ele treinar, o estilo de vida que ele leva, a alimentação, a forma de vida que ele leva, ele adquiriu essas habilidades. E hoje, né? ele virou um finalizador, né? Porque também ele já tá começando a ter menos preparo, ele era aquele cara que ele vinha pra ponta, driblava o cara, bom, gol. Hoje não, hoje ele é finalizador, cobra bem falta, a bola parada dele é muito boa. Porém, o Cristiano Ronaldo, ele em Copas do Mundo, você não vê ele se destacando. Mas é porque, cara, é Copa do Mundo, velho. Por exemplo... O Messi até ele ganhar esse Mundial, se não me engano, ele nunca tinha sido campeão pela seleção. Não, nada. Mas ele sempre foi... No final de uma Copa América, ele perdeu o último pênalti, isolou. 2 Copa América seguidas ele perdeu. Ele não tinha sido campeão de nada. Não, nada. Aí ele ganhou a Copa América aqui no Brasil, em seguida ganhou a Copa do Mundo. Na seleção da Argentina, ainda tem gente de nome, Mascherano, na época foi com o Messi, né? Agora tem depois. Mas se você pega a seleção de Portugal, quem que é bom ali? Tem um agora que é mais ou menos aquele Bruno Fernandes. E outra. O Cristiano Ronaldo foi campeão da Eurocopa carregando o time nas costas. Mas em Copa do Mundo, se você for procurar Cristiano Ronaldo, ele não tem boas participações. Mas assim, cara, esse ele negócio... teve, na penúltima Copa, ele teve um jogo contra a Espanha na estreia, que ele fez 3 gols, 3-3, gol de falta e tal, pênalti. Mas aí depois sumiu.
Na última Mas Copa é porque também. eu acho que o time de Portugal influencia muito, sabe, cara? Porque, por exemplo, ó, todo mundo fala do Pelé. Mas o Pelé tinha puta Garrincha, Tostão. Mas todos os grandes campeões tiveram uns coadjuvantes ali à altura. Certo, mas por exemplo, ó, o Romário, o baixinho, ele tem mania de dizer que a Copa de 94 ele carregou sozinho. Pô, velho, mas todo mundo que tava jogando com ele ali jogava ali. Só fera, cara. Só O Branco, o Branco, o Dunga. O parceiro dele, o Baixo Bebeto. O Bebeto, entendeu? Dunga. Então, tipo assim, se você Mauro Silva. Se você for analisar, é tudo craque, cara, da posição. Aí o que acontece? Quando tu vai pra Portugal, e aí? Entendeu? Aí é um time. Tipo assim, você fala o Cristiano Ronaldo e. Não, é porque. Por exemplo, a Argentina, que eliminou o Brasil em 86, era Maradona e Canija na frente. 90, né? Eu sempre Maradona, me confundo, eu era bem Canija. pequenininho. E Maradona não tava jogando nada na Copa. Maradona cortou driblou o alemão, o Dunga. Não, cortou o fulano, passou pro Canija driblou o Tafarel e botou pra dentro. Entendeu? E o Tafarel, por exemplo, que muita gente esquece do pobre do Tafarel, mas até hoje o melhor de todos. Sai que é sua, melhor Tafarel! de todos, cara. Esquece. Melhor goleiro que já vestiu a camisa da seleção. Aí pra essa turminha que é mais jovem, meu irmão, vai pesquisar aí quem foi o Tafarel. Sai que é sua, Tafarel! Que seleção, que goleiro, cara. Ei, velho, chegava os pênaltis e dizia, ei, velho, game over. Quando ia pros pênaltis. Se levar pros pênaltis, Tafarel pega, velho. Tafarel é brincadeira. Eu via Tafarel jogando na seleção, ele tinha uma bola que ele defendia com a mão. O cara batia aqui, ele saída de bola, ele saía com a mão. Segurava aqui. Claro, não era como os goleiros modernos de hoje, que precisa ter qualidade com os pés, mas para o que se exigia do goleiro na época dele, é top. Muito bom goleiro. Não, assim. Não. Assim, ó, mas foi campeão. Eu acompanhei eu morei 14 anos em São Paulo. Aí meu pai é São Paulino. Aí eu acompanhei o começo do Rogério Ceni nas categorias de base e na Copa Juniores. O Rogério Ceni era horrível, velho. Mas o que o Rogério Ceni levava de frango não tá no gibi, velho. Mas a gente gritava, tira esse goleiro, velho. Sério, velho, sério. Era o Zete, que era o titular de São Paulo. E o Zete era um espetáculo. Teve um jogo contra o Palmeiras que o Zete fez chover milagre. O Palmeiras era muito melhor do que o São Paulo, que era a época do Evaí, do Zinho, não sei o que. O Zete fez milagre. Teve uma hora que o cara chegou 4 vezes seguida. Pum, Zete. Pum, Zete. Pum. Aí a última o cara bateu assim no ângulo. Aí o Zete se esticou assim com a... Aí, o cara não chega na seleção à toa, né? Aí virou depois do Zete, o Ceni entrou e acabou virando um mito, mas realmente melhorou muito, porque o Rogério Ceni era ruim. Porque assim, é algumas posições que você tem as suas qualidades, mas se você trabalhar... Não, e outra coisa, o ápice do Rogério foi aquele Mundial de 2002, 2005, e o Gerrard bateu a bola no ângulo, mas ele trocou o braço assim, foi buscar a bola. Aí era o ângulo, a mão dele e a bola na frente da mão dele, velho. Aquilo ali, velho, ali foi o ápice da carreira dele. É tanto que eu brincava com todo mundo, terminou esse jogo, eu disse, pode se aposentar, velho. Não estica a baladeira não, mas não espera decair não, mas se aposenta no auge, entendeu? Não, agora você é técnico. Tem cara que ele precisa do profissionalismo para crescer. Tem outros que tem um talento. E o Rogério Ceni foi predestinado nesse negócio de falta, que ele se tornou o goleiro artilheiro. Treinava. Do gol, treinava pra caramba. De falta. Tem outros que só o talento já é natural. Tipo assim, vou dar um exemplo. Clodoaldo jogou muita bola. Presta atenção. Costumo dizer um negócio das pessoas. E no estado do Ceará, vamos trazer aqui pro estado do Ceará. Tem e teve grandes jogadores. Caras que tiveram carreira de sucesso. Aí você pode enumerar. Mota, Jardel, Yarley, o Oswaldo, que tá no Vitória. Caras com carreiras fantásticas. Grandes jogadores. Agora, talento igual o Clodoaldo,
E o Clodoaldo jogou bola demais. Fora de série. Craque. Agora Craque. o Clodoaldo, Pronto. É um cara pra tu chamar de craque aqui no estado do Ceará, Clodoaldo. agora o Clodoaldo se acabou por causa da bebida, né, velho? Ai, cara, assim. Quer dizer, é o que dizem, eu não tenho certeza, eu não É. acompanho, não sou nem Aí já, próximo. não, aí já entra. Não, mas eu não sou próximo dele pra ter Não, mas Tu aí tem já. relatos? Eu entregava bebida e entregava lá na casa dele. Ah, Mas aí já. Umas 10 mulheres. Mas aí já. então era bebida e mulher. Ah, Não, entendi, mas aí. entendi. É Não, porque mas, uma coisa não, chama a outra, né, velho? mas vamos lá. O empresário dele, que era o filé. Aí- O apelido, né? Ganhava 10 reais de gorjeta só pra ir buscar gente. Não, mas aí é a vida pessoal. Vamos trazer aqui pro profissional, né? Pro atleta que o cara foi, pro jogador que ele foi, tecnicamente. Tecnicamente, não tem igual aqui no estado de Ceará, Clodoaldo, cara. Cara, poderia ter sido mais. Aí é coisa da vida dele. Poderia não, deveria ter sido. Pois é, mas tecnicamente. Ei, Não, cara, ele jogou muita tu- bola. ó, tem um negócio que os caras falam que assim, cara, eu precisava ver ele treinando. E, cara, treinei com ele vários anos, que a gente é da mesma geração da categoria de base. Jogamos profissional junto em 2001. Jogamos junto. Fazia coisa fantástica no treino. O que ele fazia no jogo, ele fazia 3 vezes mais no treino. É porque tava liberado, né? Não tinha aquela responsabilidade de você ser mais correta aí. Estava tipo assim, Cara, vai lá. Cara, mas Entendeu? é porque era o talento dele. E, cara, fantástico. Cara, uma vez ele ia fazendo um gol no PV, o cara cruzou a bola no primeiro pau. A bola ia pingar na quina da pequena área. O gol aqui, ele veio e deu uma cavadinha de costa. A bola encobriu o goleiro, bateu na trave e saiu. Jogada fantástica. Eu disse, como é que esse cara faz isso, velho? Ele faz isso. Dava caneta no cara sem dominar a bola viu, ele só balançava, a bola passava no meio das pernas dos caras. Gol de cobertura, cadeira. Assim, o cara que era o talento dele. Tá entendendo? Tipo assim, ele precisava estar 60% fisicamente, decidiu jogos. É o que eu falo do Neymar hoje na seleção. A proporção maior. 60%. Não, a proporção maior, seleção, Neymar e tal. Se ele tiver 60% fisicamente, Ele vai resolver. ele vai resolver. Vai ser campeão? Não sei, cara. É. Mas agora tu pega. Aí vamos comparar. Voltando pra seleção, né? Pega o Vinícius Júnior. Se ele tiver 60%, ele resolve o quê? Macho, o Vini Júnior, tá? Eu vou até ficar calado pra não. Tá entendendo? Ele ali- assim, até no podcast hoje em dia, a gente não Não pode, tem mais o direito de porque expressar a nossa. se a gente falar, Porque pode... se falar, ele. Deus o livre, ele tá assistindo um negócio desse aqui, velho. Aí ele diz assim: aquele cara tá difamando a minha imagem, né? E aí me processa e acabou-se. E acabou, nem começou o podcast, já terminou. Mas assim, a gente falando da parte técnica, e no caso do Vinícius Júnior, é o cara que ele precisa estar 100%, uma forma de jogar que dê a ele espaço para ele receber a bola em mão a mão. E o engraçado é que um cara desse no Real Madrid, todo mundo diz que ele. Eu nunca assisti, tá entendendo? Mas todo mundo diz que ele arrebenta no Real Madrid, tá entendendo? Não mais como antes. Há uns 2 anos atrás eles tinham outra formação, que era até com o Ancelotti. Tinha uma forma de jogar que favorecia muito ele. Pegava muita bola mano a mano. O time do Real Madrid era muito forte nos contra-ataques. Toda jogada era com ele. É um excelente jogador. Eu acho ele um bom jogador. Assim, falando como torcedor. Eu acho ele um bom jogador. Porém, se ele não tiver bem fisicamente um esquema montado para ele, Aí ele não rende tanto. pra você ter ideia, ele tem mais de 50 jogos na seleção. Tem 7 gols. É. Tá entendendo? Aí tem gente que vai dizer, não, mas é porque ele não está lá para fazer o gol. Ele está lá, se bem que atacante tem que Não é fazer gol. atacante velho. mesmo, tem que fazer gol. É doido, é? É porque eu sou de uma época que o atacante pegava, em vez de cortar para a bodega da esquerda e procurar a linha de fundo, o cara cortava para dentro Pra fazer o e gol. ameaçava. O outro vinha, ele driblava Driblava mais um e 2, batia 3, assim naquela de bandinha, assim, pra bola tentar morrer lá no canto, tá entendendo? Agora é doido. Isso. Aí assim, em relação à seleção, é como eu falei. Mas esse ano, pelo menos, a gente sabe que vai ser um ano interessante, né? Porque esse ano tem Brasileirão, Copa do Brasil,
E aí o Brasileirão e a Copa do Brasil já estão acontecendo, né? Não, Copa do Brasil ainda não. Ainda não, Copa mas vai ser Brasileira. tudo junto. Vai ter agora, né? Vai começar. Pronto. Vai começar agora a Copa Eu sei do que esse ano vai Nordeste, ser uma Copa do- bagunça. Vai ter uma porrada de negócio. Aí vai ter a Copa do Mundo no meio do ano. Entendeu? Aí volta o Brasileirão com mais não sei quantas competições. E para terminar de acaraiar o negócio, ainda vai ter essa bendita dessa eleição aí no final do ano. Ó, Para pra- terminar de bagunçar o coreto do eu brasileiro. falando. Do jeito que o brasileiro quer. É, É pão e circo. Pão e circo. Cachaça e festa. e picanha, companheiros e companheiras, a picanha. Assim, ó. Falando Cachaça e picanha, ó, pronto. falando como torcedor, eu gostei dessa fórmula do Campeonato Brasileiro, começar no início do ano. Falando Vai como até o tor- final do ano. É, né? vai até o final do ano. Tô falando assim como torcedor, que eu gosto de assistir os jogos. Tu é doido, é Muito melhor legal. do que passar 2 meses ali, Porém- 3 meses parado. Porém, o campeonato estadual, para quem assiste, somente aqui, para quem assiste, só presta Ceará e Fortaleza, Aí você acaba passando um bom tempo esperando chegar até na final para ver se para ver se vai, empolga. vai dar alguma cor É, dos dois. Pronto, entendeu? porque você Que é o para manjadinho, é chamado de É. manjadinho, né? até a própria imprensa deprecia o campeonato tratando dessa É forma, porque né? assim, a última vez, se eu não me engano, foi em 94 que o Ferrinho foi campeão do. De lá pra cá é só Ceará e Fortaleza. É, os só Ceará, dois. olha, todos os os dois campeonatos revezando. no Nordeste, se você for ver, aqui a pular um pequeno ganha. Em Pernambuco tem 3 grandes, de vez em quando Santa, Sport e Náutico. Os 3 grandes. 3 grandes lá. De vez em quando o Salgueiro é campeão, o Central é campeão, o outro lá o Retrô é campeão. Na Paraíba tem o 13 Campinense e o Botafogo, mas de vez em quando o Souza é campeão, o Atlético Cajazeiras é campeão. Na Bahia, uma vez ou outra, o Fluminense de Feira é campeão, não sei quem é campeão. Aqui não. Não existe essa Aqui não. hegemonia como tem aqui. Aqui né? é. Que é desde 94. E outra que aqui o campeonato é feito exclusivamente para dar Pra os dois na favorecer final. os dois, é. Tá entendendo? E fica fazendo todo o possível para os dois não se enfrentar, a não ser que seja na final. Se você ver, esse ano teve o absurdo de que os dois, eles não jogam no interior do estado. O máximo ali em Horizonte. Não teve jogo do Ceará e Fortaleza em Quixadá. Para poder não ter o desgaste. Né? Não. Porque você leva o Ceará e Fortaleza para jogar em Quixadá, em Sobral, em Itapipoca. Os campos não são bons, não são, mas foi validado pela federação. Tem que jogar lá, meu amigo. Porque tu pega o Quixadá, tira o Quixadá, vai fazer 2 jogos contra o Fortaleza e No Ceará PV. aqui no PV. Você tira pelo menos, você tira vantagem do pequeno. A parte Porque ele esportiva vai pro porque ele Beleléu. conhece o ambiente dele. Ele E sabe não- e sempre por mais jogar. que seja, e para ele vai ser muito mais difícil estar num campo completamente novo. Totalmente. Porque ele O campo que a vai bola corre privilegiar. diferente, o jeito de que cai é diferente, o jeito de posicionamento é tudo diferente, velho. O campo é favorável pro time mais técnico, que é os 2 grandes. A torcida vai estar aqui. É. O pequeno esportivamente vai perder a sua vantagem, que é jogar em casa. Até a renda. Até a renda. Então, assim, é uns absurdos que a gente tem visto muito aqui no Campeonato Cearense. E aí o pior é que esse esquema aí do Campeonato Cearense, ele favorece tanto Ceará e Fortaleza, que ele acaba dificultando a vida dos pequenos. Ah, o cara diz Aí assim, fica ó, difícil do pequeno ter um destaque porque ele não tem como. Não, aí a gente fica vendo os caras defendendo o Campeonato Estadual. Eu gosto de acompanhar alguns programas de rádio. O cara, não, porque o pequeno tem que aparecer, tem que dar emprego pro jogador do time pequeno. Isso é verdade. Mas que emprego é esse que tu joga um campeonato que dura 2 meses? Quando dura. Quando o cara joga 2 meses. Acabou o campeonato agora. Já acabou pra 4 times. E aí? Já foi rebaixado. E cadê a continuidade de emprego desses profissionais? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que devia acabar os estaduais, faz uma série D, uma série E regionalizada, com mais tempo de campeonato. E se bem que alguns times acho que não tem capacidade financeira para disputar, né? Todo ano. E, porém, cara, você cria alguns mecanismos para manter esse povo empregado durante boa parte do ano. E o campeonato estadual leva mal não, meu irmão, hoje em dia. Eu ainda peguei campeonato estadual que durava o ano, cara.
Já cheguei a jogar. Durava um ano? Um ano. Um ano. Um ano. O campeonato aqui, até os anos 90, tinham 3 turnos, cara. E até, tipo assim, emendava com Série C, Série B. Tá entendendo? Eu joguei o campeonato no Piauí em 99. Cheguei lá tipo, em março. Eu voltei pra casa em novembro. Assim, os campeonatos eram mais longos. Claro que hoje é inviável o campeonato assim. Mas para o time pequeno, acho que se você fizesse um campeonato brasileiro, Série D, Série E, e desse calendário para esse povo jogar, era muito melhor do que esses estaduais que duram 1 mês e meio, 2 meses. E que não chama a atenção E de não dá ninguém. destaque nenhum. Não Porque dá. eles acabam sendo saco de pancada dos dois Pronto. grandes. E Aí... deixa eu te falar, até os anos 90, até o início dos anos 2000, vai lembrar, todo ano, Ceará e Fortaleza contratava pelo menos 5, 6 jogadores do time pequeno e se destacavam. Sempre contratava. Os caras se destacavam e jogavam Ceará e Fortaleza. Nos últimos 10 anos, tu procura aí, tu conta 1, 2, o Eric no Puga, máximo. que veio do Ferrinho, que No deu um máximo. destaquezinho. Vamos lá. Edson Cariús, que foi pro Fortaleza. Alanzinho. Não, se destacou nos pequenos e foi pro Fortaleza. Não, presta atenção. Se destacou nos pequenos e foi contratado pelo grande. Se jogou bem no grande é outra história. Aí você bota o Alanzinho. Antigamente, para todo ano, era 8 jogadores que iam. Porque o campeonato estadual era bom. O grande tinha que ir lá na casa do pequeno jogar. E lá o pequeno se fazia, né, de difícil. Era duro jogar contra os pequenos lá. Acontece. Cara, eu joguei pelo Fortaleza, jogar aí no Uruburetama, cara. Estádio desse tamanho, cara, jogava pedra no ônibus. Itapipoca era difícil. Ei, mas era difícil jogar nesses cantos. Jogar contra Itapipoca, nos anos 90, início dos anos 90, Itapipoca tinha um time que era brincadeira. E pra ganhar lá dentro, meu irmão, o cara... O Dema, não, mas o Dema... O Dema já foi pro Itapipoca, já no final de carreira. O Dema foi destaque no Ceará, nos anos campeão pelo Ceará. Jogou no Remo, Tunaluso, acho que no Paysandu. O Dema era o Clodoaldo da época. Na época, era o Sandro pelo Fortaleza, o centroavante, e o Dema pelo Ceará. O Dema era brincadeira. Ele já foi jogar no Itapipoca, já encerrando a carreira. O Itapipoca bom, fera. Na época, o treinador era o Marcelo Vilar, que foi treinador do Palmeiras, Ceará, do Fortaleza. E tinha uma turma boa. Tinha o Zé Carlos, que é aqui da Serrinha. O Zé Carlos, o cara chamava Zé Carlos Pelezinho. Tinha uma turma boa. Elanardo. Tinha uns 3 irmãos lá que eram muito, muito bons jogadores. O Itapipoca sempre fez time bom. E complicava tanto Ceará e Fortaleza quando ele jogar lá. Tá entendendo? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia os grandes nem jogam mais no interior, meu amigo. Aí o campeonato ficou desportivamente injusto. Pois, Kaká, a gente tá completando aqui 1 horazinha. Quero agradecer muito aí o papo. E a gente vai marcar Legal. outro papo Legal. também. A gente vai ver aí. Esse ano vai ter o Antoninho de futebol, né? Tem muita resenha. Dá pra gente trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Kaká, episódio 1, 2, 3, 10. 4, 15. Velozes e Furiosos. E depois eu agradeço muito, viu, Kaká? Obrigado aí pela Cara, foi participar aí do legal. podcast. E deixa aí suas últimas palavras aí do podcast, aí, o que foi que você achou e tal, não sei o que. Cara, Fala aí do futebol, da sua experiência aí, fica à vontade. fiquei muito feliz do convite. A gente já tentou várias vezes, não foi, Não não? é, mano? Nunca deu certo, sempre um probleminha ou outro, mas hoje deu certo. Eu acho muito bacana falar de futebol. O esporte que a gente gosta, a gente praticou durante a vida, né? E assim, é muito legal a gente falar do que a gente conhece um pouquinho. Tá bom. Valeu, Kaká. Valeu, meu Obrigadão. irmão. Boa noite aí. E vamos marcar os outros episódios, viu? Tamo Valeu. junto, meu irmão. Valeu, bota aí. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Boa noite e até o